Seja bem-vindo ao vídeo aula número 4 da Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Hoje falaremos sobre Lei número 11.337 de 26 de julho de 2006, NBR 5410 e equipotencialização. Adiante. Determina a obrigatoriedade as edificações possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor terra de proteção, bem como torna obrigatória a existência de condutor terra de proteção nos aparelhos elétricos que especifica. Artigo 1º. As edificações cuja construção se inicie a partir da vigência dessa lei deverão obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatível com a utilização do condutor terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato correspondente. Artigo 2º. Os aparelhos elétricos com carcaça metálica e aqueles sensíveis a variações bruscas de tensão produzidos ou comercializados no país deverão obrigatoriamente dispor de condutor terra de proteção e do respectivo adaptador macho tripolar. Parágrafo único. O dispositivo nesse artigo entra em vigor 15 meses após a publicação desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em 90 dias após sua publicação. Brasília, 26 de julho de 2006. Equipotencialização é o procedimento que consiste na interligação de elementos específicos, visando obter a potencialidade necessária para os fins desejados. Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal em condições especificadas e tantas equipotencializações suplementares quantas forem necessárias. NBR 5410 de 2004 define em suas notas. A ligação e equipotencial pode incluir condutores, capas metálicas de cabos, parte metálica de edificação, tubulações de água e eletrodutos ou uma malha instalada em cada pavimento ou em parte de um pavimento. É conveniente incluir as armações do concreto da edificação na ligação equipotencial. Os condutores de equipotencialidade funcional que satisfazem as prescrições de proteção contra choques elétricos devem ser identificados como condutores de proteção. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Condutor de proteção principal, condutor de alimentação, cabo de alimentação elétrica com capa metálica, elementos metálicos da construção, instalação de telecomunicações, eletrodo de aterramento do SPDA e da câmara de TV, luva isolante, terminal de aterramento, condutor de terra, água, gás, esgoto, todas essas partes metálicas interligadas no barramento de equipotencialização, eletroduto de aterramento embutido na fundação do prédio, esquema da ligação equipotencial principal. Detalhe A. Como nós estamos vendo,
todos os equipamentos metálicos através desse esquema, esse projeto interligado ao BEP, barramento de potencialização de proteção. Seccionamento automático da alimentação. Seccionamento automático da alimentação. Dispositivo de proteção. Nós temos aqui um sistema em triângulo. Interligado à terra. Destina-se a evitar que uma tensão de contato se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico perigoso para as pessoas durante uma falta de isolamento em um componente do circuito. A medida de proteção por seccionamento automático da alimentação fundamenta-se nos seguintes princípios: 1. Massas e elementos condutivos. 2. Tensões de contato e tensão de falta. 3. Efeito da corrente elétrica sobre o corpo humano. 4. Impedância do corpo humano. Transformador, linha, neutro, proteção equipotencial. Então nós temos aqui um esquema de alimentação interligado ao terra, que em caso de uma corrente fuga causa um seccionamento automático da alimentação. Transformador, tensão fase 1 mais corrente fase 2. Fase 1, fase 2, a necessidade do terceiro circuito interligado à terra no esquema para atuar em situação de corrente de fuga. O princípio do seccionamento automático da alimentação, sua relação com os diferentes esquemas de aterramento e aspectos gerais referentes à sua aplicação e às condições em que se torna necessário proteção adicional são descritos a seguir. A. Princípio de seccionamento automático. Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta entre partes vivas e massa ou entre a parte viva e condutor de proteção no circuito ou equipamento der origem a uma tensão de contato superior ao valor pertinente da tensão de contato limite. B. Seccionamento automático e esquema de aterramento. As condições a serem observadas, incluindo o tempo máximo admissível para atuação do dispositivo de proteção, são aquelas estabelecidas para esquema de aterramento TN, esquema de aterramento TT e esquema de aterramento IT. Tempos de seccionamento maiores. Independente do esquema de aterramento, admite-se um tempo de seccionamento maior que os tratados na linha B, mas não superior a 5 segundos para circuitos de distribuição, bem como para circuitos terminais que alimentem unicamente os equipamentos fixos. Tempo de seccionamento maiores. A NBR 5410 admite tempo de seccionamento maiores que os máximos impostos por uma determinada situação de influência externa, se forem adotadas providências compensatórias. Proteção adicional. Se na aplicação do seccionamento automático de alimentação não for possível atender, conforme o caso, aos tempos de seccionamento máximo de que trata a linha B ou C, deve-se realizar uma equipotencialização suplementar. C. Tempo de seccionamento maiores.
A NBR 5410 admite tempo de seccionamento maiores que os máximos impostos por uma determinada situação de influência externa, se forem adotadas providências compensatórias. Seccionamento automático. Esquema de funcionamento de um disjuntor DR. Dispositivo corrente de fuga. Dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. A NBR 5410/2004 define em sua seção 5.1.3.2.1.1 que o uso de dispositivo de proteção à corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal e N igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Destina a evitar que uma tensão de contato se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico perigoso para as pessoas durante uma falta de isolamento em um componente do circuito. Característica do DR: protege pessoas contra os efeitos nocivos causados por um choque elétrico, por detecção da corrente de fuga e desligamento imediato. Protege também instalações contra falhas de isolação, evitando perda de energia e possíveis focos de incêndio. Faixa de corrente de 25, 40, 63 e 125 A para corrente de fuga de 30 a 500 mA em 220 e 380 volts em corrente alternada. Compatíveis com a exigência da norma NBR 5410 de 2004. Princípio de funcionamento do DR: fase, a linha, terra, nós temos a linha de alimentação, o neutro e o terra. Caso haja uma falta, um desequilíbrio do retorno da corrente dentro do equipamento, ele reconhece como um distúrbio, um curto-circuito, uma corrente de fuga, e tem um temporizador que, alcançando o valor de 30 mA de acordo com a especificação, ele atua automaticamente desligando o circuito. Então nós temos L1, L2, L3, neutro, proteção de equipotencialização, interligado no dispositivo DR. DR no esquema de aterramento TT. DR no esquema de aterramento TN. Temos as linhas, o neutro e o aterramento ligado no barramento de equipotencialização ligado ao terra. Botão de teste: obrigatório por norma, verificação periódica do funcionamento. Dispositivo corrente de fuga. Caso em que o uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório,
Qualquer que seja o esquema de aterramento, deve ser objeto de proteção adicional por dispositivo a corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal. Corrente beta N igual ou inferior a 30 mA. A. Os circuitos que sirvam a ponto de utilização situado em locais contendo banheiro ou chuveiro. B. Os circuitos que alimentem tomada de corrente situada em área externa à edificação. C. Os circuitos de tomada de corrente situada em área interna que possa vir alimentar equipamento no exterior. D. O circuito que em locais de habitação sirva a ponto de utilização situados em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeita a lavagens. E. Os circuitos que em edificação não residenciais sirva a ponto de tomadas situados em cozinha, copas-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeita a lavagens. Próxima aula, número 5. Veremos o assunto extra baixa tensão, CELV, PLV. Até lá,